Senhor presidente, senhores deputados, o Brasil todo está assistindo, perplexo, a greve dos caminhoneiros, milhões de caminhoneiros e caminhões parados nas estradas brasileiras. O movimento começou há mais de uma semana, trazendo uma série de problemas de abastecimento para a sociedade como um todo. Desde o início, esse movimento recebeu o nosso apoio, desde os preparativos, e veio recebendo progressivamente o apoio da população brasileira de uma forma até impressionante, que talvez ninguém esperasse. Na verdade, setores importantes do povo, do nosso país, está se espelhando na coragem dos caminhoneiros e tem mesmo uma ligação afetiva com os caminhoneiros, que são profissionais que correm risco de vida permanente, superexplorados há muito tempo, chegando às vezes a ficar vários dias trabalhando sem dormir, tomando remédio, que traz prejuízos sérios à sua saúde ao longo do tempo, colocando em risco suas vidas e indiretamente também as pessoas que trafegam pelas estradas. Mas por tudo que eles representam, profissional que abandona a família, abandona os filhos, faz sacrifício e que é fundamental para a sociedade, o povo brasileiro tem apoiado de todas as formas. E setores políticos, os mais variados partidos também têm demonstrado o seu apoio, mas sob aspectos diferentes. Apesar do meu apoio incansável a esse movimento, porque ele é justo, eu gostaria de falar algumas coisas com as quais discordo. E uma parte importante do povo brasileiro discorda. Eu não entendo porque em muitas paradas de caminhões existem faixas dizendo intervenção militar já. É uma contradição óbvia, porque se vigisse no Brasil o regime militar, jamais os caminhoneiros poderiam estar em greve. Não me lembro de greve alguma no período do regime militar, que eu combati duramente no meu período de estudante. E esse combate, essa ação política definiu a trajetória da minha existência. Mas, infelizmente, esses setores, inclusive em Ponta Grossa, antes da greve, 60 dias atrás, o presidente da Associação Comercial e alguns setores ligados às transportadoras fizeram uma manifestação pedindo a volta do regime militar. Esses setores, mesmo que seja a um nível minoritário, tem influência a ponto de os caminhoneiros aceitarem que essas faixas fiquem pelos 4 cantos do Paraná. Eu estive em Irati na quinta-feira, cheio de faixas. Em Ponta Grossa, a mesma coisa. Na estrada Ponta Grossa-Curitiba, a mesma coisa. Ponta Grossa, por norte, do Norte Velho até São Paulo, a mesma coisa. E é um grande equívoco. E eu subi à tribuna hoje para apresentar uma proposta aos caminhoneiros de todo o Brasil, que é uma proposta correta, uma diretriz correta, que vai educar pedagogicamente não só o movimento dos caminhoneiros, mas do povo brasileiro. Por favor, troquem essas faixas, aonde elas estiverem, por uma faixa diferente, dizendo o seguinte: o petróleo é nosso. Porque é isto que está em jogo na greve dos caminhoneiros. Eles vão votar hoje, estão votando amanhã, e tudo que o Temer prometeu vai vigir por muito pouco tempo. Em primeiro lugar, os impostos que o governo está retirando, eles vão ser pagos de alguma forma pelo sacrifício da população, porque vai faltar recursos para o Estado, para o Bolsa Família, para programas sociais. Segundo lugar, o pedágio já estão entrando com ação na Justiça, porque no contrato, pedágio fraudulento, que nós denunciamos desde o início aqui nessa tribuna, e que não se faz nada, a receita é a receita prevista, e nessa receita prevista está constando lá os eixos dos caminhões, estejam suspensos ou não. Agora, existe uma proposta, sim, que resolve essa greve. É o fim da entrega da Petrobras, da entrega do pré-sal, da venda das refinarias do nosso povo. Porque o aumento do óleo diesel, como está acontecendo, se deve à nova política implementada pelo golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff do governo. Aliás, essa... Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir ou falar no horário do PT. Essa foi a razão fundamental do golpe. Horário PT. Pois não.
Existiram duas razões do golpe. A primeira, mudar a política econômica do governo Dilma. O ajuste fiscal e a privatização galopante das nossas empresas estatais, principalmente da Petrobras, que é a cereja do bolo de qualquer nação autônoma e independente. Os grandes interesses poderosos do mundo inteiro é justamente o que é o primeiro ato do governo golpista. Colocar Pedro Parente na direção da Petrobras, que é ligado às empresas petroleiras do mundo inteiro, internacionais, e começar um processo duro de privatização da Petrobras, sucateando a política de conteúdo interno, a nossa indústria naval, sucateando todas as obras que estavam sendo feitas, as plataformas das petroleiras, sucateando as nossas refinarias e colocando à venda 4 refinarias. Só nesse negócio de vender as refinarias vai ser perdido muito mais do que a Lava Jato. Dizem que a Lava Jato foi corrupção de 6 bilhões de reais. Só na venda das refinarias é muito maior o prejuízo para o nosso povo. O prejuízo que os caminhoneiros estão sentindo. O Brasil tinha condições, se quisesse, de refinar todo o petróleo que ele produz, todo o petróleo para transformar em óleo diesel nas nossas refinarias. Ele está deixando de usar 30% das refinarias de Araucária para beneficiar e comprando, importando, criou importadoras e seguindo agora a variação diária do valor do petróleo importado, que segue a conjuntura internacional dominada pelo imperialismo norte-americano. É isso que está acontecendo. No governo da Dilma, não. A Petrobras era tratada como empresa estatal, porque o lucro de uma empresa como a Petrobras é prejuízo para o povo. A Petrobras não pode pensar em dar lucro para os seus acionistas como se fosse uma empresa privada, porque ela não é. Cada dólar que o acionista ganha é o povo que paga e que sofre. Por isso é que no governo Dilma e no governo Lula não existia essa política de aumentar todo dia o petróleo. Havia aumento programado, de acordo com o interesse do país. E por isso nós nunca vimos, no período do governo popular, esse absurdo de aumentar o preço da gasolina, do gás de cozinha e do petróleo todo dia e do óleo diesel. Essa é a grande questão. Nós temos documentos, senhor presidente e senhores deputados, que mostram algumas questões importantes. Um dos primeiros atos do governo que deu o golpe, eu repito, o primeiro motivo foi mudar a política econômica. O segundo motivo foi acabar justamente com a Lava Jato. Esses foram os dois motivos, porque tiraram a presidenta que não tinha nenhuma citação sequer contra ela na Lava Jato. Nenhuma denúncia contra Dilma Rousseff. Nenhuma denúncia. E até hoje não há processo contra ela. E tiraram, então, por quê? Para acabar com a Lava Jato, todos os grampos que apareceram na televisão mostraram claramente essa articulação golpista contra a Lava Jato, com a ilusão de que ela terminaria se tirasse a presidente, e o motivo mais fundamental é mudar a política econômica e privatizar nosso principal patrimônio, que está no imaginário do nosso povo. O petróleo é nosso. A Petrobras é uma empresa estratégica, não pode ser tratada como empresa privada. Só para dar um exemplo, deputado Recalcati, por 208 votos a 184, deputados aprovaram há pouco, isso há alguns meses atrás, o texto base da medida provisória 795/2017, que concede benefícios fiscais a empresas petrolíferas que atuarão em blocos das camadas pré-sal e pós-sal, inclusive por meio de isenções para importação de máquinas e equipamentos, apelidada MP do trilhão, por supostamente impor perdas da ordem de 1 trilhão à União nos próximos 25 anos. É importante comparar a corrupção que deve ser duramente combatida. E para que acabasse a Lava Jato foi dar um golpe. O governo que foi atingido também, que errou, isso está demonstrado, mas foi um governo que permitiu a promotoria pública investigar como nunca se investigava. E a Polícia Federal investigar como nunca pôde investigar com autonomia completa. Isso representou 6 bilhões. Pois bem, só essa MP, aprovada pelo governo golpista, representa, como eu disse aqui, mais de 1 trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Porque nos próximos 25 anos, essas empresas não pagarão imposto algum para importar equipamentos dos países do exterior. É dinheiro roubado, sugado do nosso povo, porque é dinheiro do Estado brasileiro, que podia ser aplicado em estradas, podia ser aplicado, inclusive, em isenção, em diminuição do aumento do óleo diesel,
em benefício do país quando a crise impedisse, como faz agora, de aumentar o óleo diesel para os caminhoneiros e o gás de cozinha, que tem pessoas usando lenha para poder sobreviver, porque não pode mais pagar o preço do gás de cozinha e a gasolina também encarecendo todo ano. Então, essas petroleiras têm benefício até 2040, o que equivale a 1 trilhão nos próximos 25 anos, porque significa renúncia fiscal de 40 bilhões ao ano. As nossas refinarias, repito, que podiam produzir, refinar todo o óleo bruto, transformando em diesel, em gasolina, elas estão com 30% da capacidade ociosa, e o governo importa de refinarias do exterior. E o custo dessas refinarias é o mesmo, se estivesse funcionando em pleno vapor, com toda a capacidade, teria o mesmo custo de produção. É um prejuízo para o governo. E a política de entrega do pré-sal, que já aconteceu, de fim da indústria naval, de fim dos critérios de interiorização da nossa economia, que todas as relações, quando eles venderem as 4 refinarias, vão vender, inclusive, os gasodutos, deputado Tercílio, que faz a interligação entre as refinarias. Isso é que está acontecendo no Brasil, portanto, o que resolveria definitivamente a questão dos caminhoneiros, quero repetir isso com muita clareza, não é volta de regime militar, não é intervenção militar, o que resolve é tem que continuar o pré-sal, voltar atrás na entrega do pré-sal, que ia dar uma porcentagem aprovada pelo Congresso Brasileiro de recursos permanentes, como faz país como a Noruega. Toda a aposentadoria norueguesa é baseada no fundo do petróleo, que eles produzem e não entregam para ninguém, porque são um país avançado, democrático, com justiça social. Não entregaram a sua petroleira, não entregam para ninguém. Esse fundo sustenta a aposentadoria, pode sustentar o Brasil, a educação, a saúde, tudo está sendo entregue para o capital internacional, que faz suas estratégias, com suas estratégias de guerra, aumenta o custo internacional do petróleo, aumenta o dólar, quando quiser o Sr. Bush, e nós ficamos na eterna dependência, e quem paga o pato é o povo do país, a população mais pobre. É triste ver um movimento de tal envergadura, infelizmente dando força para setores retrógrados, setores autoritários, setores que já construíram um regime autoritário durante mais de 20 anos no Brasil. Infelizmente, os caminhoneiros permitindo palavra de ordem desse tipo, porque uma parte da população está sendo enganada, porque, infelizmente, a informação que essa parte da população recebe é uma informação massificante dos canais de televisão da Rede Globo, que incutem na cabeça do povo que essa política econômica é correta para o Brasil. Mas agora não pode mais. E no momento que a população se subleva, são esses canais que tentam induzir o povo a ficar contra aqueles que lutam pelos seus direitos. Então, o meu objetivo fundamental nessa sala, nessa fala de hoje, estou escrevendo um artigo nesse sentido, quero publicar nos jornais de Ponta Grossa, da Casa do Povo, é mudar a palavra de ordem. Ao invés de volta ao regime militar, o petróleo é nosso. Não ao fim do pré-sal. Não à venda das nossas refinarias. Não à privatização da Petrobras. Não à submissão da nossa empresa mais estratégica, que tem importância mundial, aos interesses daqueles que dominam o mundo, vinculados ao capital financeiro. Isso é que está em jogo no Brasil. Por isso, é triste ouvir, quando alguns deputados de extrema-direita, aliás, o deputado missionário Arruda foi enaltecido na internet pelo procurador Dalton Dallagnol. É triste. Veja na mão de quem nós estamos. Nossa extrema-direita nessa casa tem a coragem de dizer o seguinte, eu anotei aqui. Temer é a continuação do governo do PT. Foi eleito junto com a presidenta. Isso é uma farsa. É a mesma coisa que dizer que esse o velho dos reis foi a continuação do Tiradentes. Temer é a traição ao governo do PT, ao invés de dizer que é a continuação do governo do PT. É a traição ao povo que o elegeu junto com Dilma. Porque o projeto que a presidenta, do qual Temer seria o substituto na vacância, não é um projeto de ajuste fiscal dessa forma. Não é um projeto concentrador de renda, concentrador da propriedade, destruição das empresas estratégicas. Não é esse projeto que Dilma defendia. Esse é o projeto que o traidor Temer defende.
e que não se recusou a dar o golpe, a conspirar Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. abertamente contra a presidenta Dilma, com os adversários que foram derrotados na eleição de todos os tipos, e inclusive com a extrema-direita, representada nessa casa pelo partido e pelo missionário Arruda, que se aliou ao Temer para dar o golpe, para implementar uma política justamente que eles estão implementando, de destruição do futuro do país, de apropriação de todo o Brasil por uma meia dúzia de grandes grupos econômicos. E o resultado aí está, o sofrimento do povo, dos caminhoneiros e da população que sempre precisou do Estado e que sempre precisou de uma Petrobras que fosse autenticamente brasileira, principalmente depois das riquezas trilionárias que o pré-sal representa. O pré-sal eleva o Brasil à condição de uma das maiores nações petrolíferas do mundo, porque são 300 bilhões de barris de reserva do pré-sal que vão ser entregues progressivamente aos interesses do imperialismo internacional, comandado pelos Estados Unidos da América e pelo capital financeiro que manda no Deputado, por favor, para concluir. período de globalização internacional. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.